A Segunda Era, ano 1987. O Conselho de Gabriela. No dia 6 de janeiro deste ano, a Anglar Gabriela realizou um grande conselho para discutir a ameaça dos Skullgors. Participaram do conselho elfos de várias regiões do mundo. De Lindonord veio o elfo Natanzael e sua comitiva. Elfos de Janedar foram representados por Canael e seus melhores guerreiros. Também veio o rei de Sandinor, Zador, junto de um contingente de soldados, além de elfos de outras regiões do ocidente. Também participaram dois dos elfos mais antigos de todos, ainda da primeira geração, criados pelo próprio Anui, a elfa Stella e seu marido Elvis, que deu nome à raça. Ambos são pais de Canael e Natanzael. Já os elfos do Oriente, eles não participaram devido às grandes distâncias e os conflitos que eles enfrentavam, mas eles enviaram saudações. Durante a reunião, foram debatidos muitos temas. A real identidade de Vilkas e Movak, seus propósitos, por que eles fazem isso. Também revelou-se o medo dos Anglars e dos Elfos de que os Skungors despertem os anões da Primeira Era, o que poderia ser algo terrível para todos os povos livres. Elvis então disse: "Os anões da Primeira Era não eram como esses que vivem aqui em Amenor. Eles foram totalmente corrompidos pelo Senhor da Noite. Sua humanidade já não existe, e eles usavam armas capazes de corromper até os elfos, fazendo o meu povo apodrecer até só restar a sombra, que renascia na forma de monstros terríveis. Seria um desastre se eles emergissem novamente." "Meu pai, os anões da Primeira Era foram contidos, e nada se ouviu falar deles desde a queda de Morket em Tumbadar. Não creio que os Skullgors atuais, eles possam despertá-los para a guerra novamente. Acho que este risco nós não corremos", retrucou Natanzael. Foi então que um Anglar chamado Eduardo interrompeu. "Agora que vocês mencionaram os anões da Primeira Era, eles tinham armas negras, aquelas que corrompiam tudo aquilo que cortavam. Talvez nós poderíamos criar algo parecido para fazer frente aos Skullgors." Gabriela então perguntou: "O que você tem em mente, Eduardo?" E Eduardo respondeu: "Não sei ao certo, mas talvez criar algo que possa purificar a corrupção deles. Sabe, talvez o oposto das armas negras." Zador, rei dos Elfos da Areia, então perguntou: "Nobre Anglar Eduardo, o que são exatamente essas armas negras que vocês tanto falam?" A elfa Stella, mãe de Canael e Natanzael, respondeu então: "Eu poderia responder a sua pergunta, grande rei dos Elfos da Areia, pois enfrentei essas armas no passado. Durante a Primeira Era, o senhor dos Skullgors, Morket, pai de Vilkas e Movak, quando ainda era conhecido pelo seu nome original, Lucan, criou essas armas, capazes de reter a energia da sombra, deixando sua lâmina negra como carvão. Estas armas eram capazes de matar qualquer coisa que cortassem, mesmo que com pequenos arranhões, pois suas vítimas elas apodreciam vivas ainda. Às vezes, a amputação de membros era a única saída para elas escaparem. Mas não eram apenas os corpos que apodreciam, mas também a própria alma. Os mortos, eles viravam criaturas distorcidas, da qual hoje nós chamamos de Skullgors. "No caso, Skullgors menores", completou Elvis. Stella agradeceu e continuou: "Sim, obrigada, querido. Acreditamos que os lobisomens e mortos-vivos de hoje, criação dos Skullgors atuais, são variações daquelas criaturas ancestrais. Estas armas foram seladas junto com os anões quando o criador Anui trancou Morket no fundo de Tumbadar." "Não creio que essas armas estejam completamente seladas", disse Zador. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Stella. "Meus guerreiros que combateram em Gatargo durante sua queda
Mencionaram algumas de suas lâminas escuras em alguns tipos de armas com poderes esquisitos, deixando os feridos tão doentes, mas tão doentes, que eles não podiam ser curados, completou Zador. Eduardo então continuou. Este é o poder das armas negras. Não há dúvidas. Eu já suspeitava que elas poderiam estar por aí. Mas não creio que os anões estejam envolvidos. Se estivessem, nós saberíamos. Mesmo assim, eu acredito que precisamos de armas capazes de fazer frente àquelas monstruosidades. E Canael concordou com a ideia. A ideia é muito boa. Eu criei 7 espadas para meus filhos no passado, baseado no poder das armas negras, a qual eu também testemunhei. Porém, essas são espadas que destroem o mal e a escuridão com uma luz purificadora. Mas eu não pude criar algo assim de novo. Aquelas espadas, eu não sei explicar, algo diferente aconteceu enquanto eu forjava elas. Era como se eu fosse o instrumento de algo maior. Nunca mais pude reproduzir em novas. Mas acho que com a ajuda de todos aqui, talvez nós possamos criar algo semelhante. Gabriela então explicou. As espadas que você criou, Canael, filho de Elvis e Estela, realmente foram espadas especiais e não podem ser reproduzidas novamente. Mas você tem o dom dos ofícios e com minha ajuda poderá criar novas espadas que, apesar de não estarem à altura daquelas, ainda assim poderão fazer frente às armas de Lucan. Mas não será fácil criar armas com tamanho poder e que retenham a luz, um poder que, por definição, não se submete a nós. Então eu criarei um elemento novo, um metal, e chamarei ele de Aradion. E deste metal nós forjaremos as espadas e as armaduras que nós precisamos para enfrentar este mal. Porém, a criação do Aradion pode levar alguns séculos. Até lá, Canael, forge suas espadas com a ajuda de Eduardo. Ele colocará um encanto capaz de pelo menos dar uma chance aos homens e aos elfos de lutarem de igual para igual contra os Skullgors atuais. Sim, será feito, minha senhora, concordou Canael. O conselho continuou e durou por mais 12 horas, até ser finalizado próximo da meia-noite. Nos outros dias, as decisões tomadas ali já começaram a ser botadas em prática. O elfo Canael, junto do Anglar Eduardo, eles recrutaram os melhores ferreiros élficos da cidade, e então começaram a confeccionar as novas espadas. As primeiras ficaram prontas ainda neste ano, e logo foram enviados para Sulinor para poder auxiliar no combate aos lobisomens. Enquanto isso, Natanzael, obedecendo ordens de sua mãe, rumou para o interior de Amenor do Sul, para fundar novas cidades élficas, e assim crescer o número de seu povo naquele novo continente. Os elfos do norte também mandariam mais recursos para Sulinor para manter a população alimentada durante os anos de crise.